Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Então já sabe, estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Para quem vive nos Estados Unidos, já deve ter percebido que brasileiros é o que não faltam por aqui. Segundo dados do Itamaraty, aproximadamente 4 milhões de brasileiros vivem no exterior. Dentro desses 4 milhões, estima-se que 1,4 vivam aqui nos Estados Unidos. E dentro desse 1,4 tem uma parcela muito alta que prefere e ama a Flórida. E é por isso que eu vim aqui para conhecer histórias de empresários de sucesso e poder compartilhar com vocês. Isso porque, se a Flórida é um dos destinos preferidos dos brasileiros, a recíproca é totalmente verdadeira. O brasileiro, ele tem uma participação marcante na economia. No mês em que se comemora o Dia da Mulher, eu vim até aqui para conhecer a história de duas empresárias que estão fazendo sucesso e diferença por estar aqui nos Estados Unidos, ou seja, largaram seu berço esplêndido para poder apoiar e incentivar outras mulheres. E é por isso que o programa Capital Econômico em Foco, um programa itinerante que sai em busca de histórias inspiradoras, está aqui hoje nos Estados Unidos, na Flórida, para conhecer a história dessas empresárias de sucesso e compartilhar com vocês muitos insights importantes. E aí, vem comigo! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Capital Econômico em Foco. Esse mês é um mês muito especial, que é o mês dedicado ao Dia Internacional da Mulher. E como o Capital Econômico em Foco é um programa itinerante que corre atrás de histórias inspiradoras, vim aqui nos Estados Unidos para poder bater um papo com essa maravilhosa, com a Fê Poleza. Fê, obrigada por me receber. Imagina, eu que agradeço o convite e o carinho. Não, a Fê, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Na verdade, eu não vou nem falar. A entrevista é ela quem vai conduzir. Fê, me conta como que você chegou até aqui. Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Antes de você contar a sua trajetória, queria trazer um dado muito interessante. O Brasil hoje ocupa a 7ª posição em empreendedorismo. E dentro deste ranking, aproximadamente 43% são mulheres. Olha que tudo! Que orgulho, né? Somos chique, né? Que orgulho! E não só no Brasil, né? A gente poder levar isso para fora. Então, eu queria entender como é que tudo começou. Quem é a Fê Poleza? Então, a Fê Poleza, eu sou nascida em Santa Catarina, Itajaí, e eu tenho uma empresa em Balneário Camboriú já há 13 anos, que era no ramo de crédito e financiamento. Então, com a financeira, eu comecei... Na verdade, eu sou formada em farmácia, minha primeira formação. Jura? Mas eu praticamente não atuei. Quando eu fui... para montar a minha farmácia de manipulação, eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. E durante esse MBA na FGV, eu acabei mudando aí de rumo. Eu amei a matemática e aí eu fui abrir a minha financeira. Eu tenho ela já desde 2011, em Balneário Camboriú, e é onde eu atendo, né, muitos clientes. E durante essa minha trajetória no empreendedorismo, ali na minha empresa, eu passei por muitas
situações de atendimento com clientes e eu me identifiquei muito no atendimento presencial com mulheres. Eu via essa dificuldade que elas têm em ter uma organização financeira. A organização financeira básica, eu não digo nem de investimentos, que já é uma outra etapa aí, mas a organização financeira básica, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. E eu comecei a estreitar esse meu relacionamento e esse meu desejo em querer ajudar cada vez mais essas mulheres. E eu comecei o meu atendimento, aí eu fui muito na área do financeiro mesmo, nessa organização, e eu sentia que eu podia ir além, que as mulheres, quando elas tinham essa dificuldade no financeiro, tinha outras áreas da vida delas que também estavam com algum problema, que estavam em desequilíbrio. E aí eu fiz minha formação em coach, e eu comecei a fazer meus masterminds e participar de palestras, de cursos. Então, ler muitos livros, muitas biografias, e eu fui construindo aí essa trajetória para hoje, então, eu poder mentorar mulheres. E mentoro, né? Tanto aqui dos Estados Unidos, quanto mulheres do Brasil e do mundo inteiro. Agora, Fê, vem cá. Você praticamente passou por uma transição de carreira, né? Porque, pensa comigo, farmácia para finanças, Sim. Como é que foi isso? Foi Foi algo assim, é que quando a gente entra na faculdade, eu entrei muito nova, né? Com 17 anos, e eu tinha um sonho de ser da área da saúde. Eu sou apaixonada pela farmácia, eu amo, eu tô sempre lendo, me atualizando também, mas pensando em business realmente, assim, quando eu comecei a fazer o MBA em gestão empresarial, me despertou, né, esse lado do empreendedorismo, mais focado realmente para o lado financeiro. Então foi até importante você falar, Fê, em questão de transição de carreira, porque muitas das vezes a gente se cobra muito, né? Eu não tô feliz, não tô satisfeito. E às vezes a pessoa acaba também forçando a barra. E você falou que foi leve, foi natural. Eu achei muito interessante você falar sobre isso. E assim, a gente tem que viver o que nos faz feliz, né? E eu estava, sim, feliz com a minha faculdade, feliz na farmácia. Eu fiz várias especializações, inclusive. Eu sou formada em farmácia generalista, que é, então, já em vários ramos, assim, da farmácia. Mas me identifiquei com essa parte financeira, a questão do rendimento, da velocidade, do business, eu me encantei. E aí eu fiz essa transição e aí foi quando eu abri a minha financeira. Eu abri primeiro em formato de franquia, porque eu não tinha expertise do negócio. Depois de um tempo, então, eu, tudo corretamente, de acordo com o contrato, eu consegui, então, abrir a minha própria empresa, que eu já tenho aí há 13 anos. Então, a Fê é CEO da Cred Leader. Isso. Correto? Eu queria que você me contasse como é que foi a experiência de você iniciar totalmente fora da sua carreira, né? Um projeto que está aí durando há 12 anos e agora você está aqui nos Estados Unidos. E assim, eu queria que você contasse aí a fórmula para fazer o bolo crescer. Então, já adianto que não é fácil, né? A gente, obviamente, a pessoa, ela me vê hoje, 13 anos com a empresa, morando nos Estados Unidos, ela vê, uau, né? Eu costumo trazer sempre para minhas alunas que a gente vê a ponta do iceberg, mas não vê tudo que tem aqui por baixo, que fez realmente a base para que hoje eu estivesse vivendo esse momento. E é muito importante a gente ressaltar que tem que ter, sim, muita determinação, muita estratégia, muita organização, muito planejamento, sabe? Clareza da onde eu queria chegar. Então, nos primeiros anos de empresa foi realmente muito difícil, foi desafiador. E eu cheguei em um momento da minha empresa, Kelly, que eu tive, eu sempre trago também, que é o momento do basta. Sabe, onde eu levei um golpe dentro da minha empresa e aquilo ali, alguns especialistas vieram até o meu escritório e falaram, Fer, não tem mais jeito, tu vai ter que fechar as portas. E foi um momento do basta na minha vida, porque foi quando eu fechei o meu escritório. Eu não sei qual é a sua religião, mas nesse momento, né, eu me ajoelhei, comecei a pedir para Deus e a chorar. E foi muito forte esse momento do basta, porque e foi muito importante esse momento para o meu crescimento. Hoje eu olho para trás e eu digo, uau, isso é porque fez eu acordar. Eu virei uma chave na minha mente que eu falei assim, eu vou provar para vocês que eu sou a Fernanda. E que eu vou fazer acontecer. Mas era assim, eu era a primeira a chegar no escritório, a última a sair, eu fazia o cafezinho, eu atendia, eu limpava, sabe? Não tinha tempo ruim não, e não tem até hoje. E isso eu sempre gosto de trazer também no meu Instagram, a realidade.
né? Porque tem sim a parte boa, eu estar aqui hoje, fazendo aqui essa entrevista com você, mas tem também os bastidores, né? Porque eu também sou mãe, eu sou esposa, então eu sou dona de casa, porque toda mulher a gente cuida, a gente organiza o lar, e eu faço tudo isso com muito amor e muito carinho. E também sou empreendedora. E junto aqui nos Estados Unidos eu tenho o projeto, que é o Mulher Protagonista, junto com a minha sócia, Fabi Sampaio, e a gente ainda está à frente, né, desse projeto lindo, esse projeto que está tomando uma forma gigantesca e que a gente está alcançando e transformando aí a vida de muitas mulheres pelo mundo. Agora, Fê, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, tem muita gente que sonha em empreender fora do Brasil. E assim, se para nós mulheres, para a gente poder empreender no Brasil já é um grande desafio, imagina você comandar sua empresa no Brasil, estando aqui nos Estados Unidos. Então, conta pra gente como que você chegou até aqui, né, que eu tenho essa curiosidade, e como é você gerenciar esse negócio? É muito a organização. Tá? Quando a gente tem uma organização, a gente tem uma equipe engajada, obviamente eu sou muito grata pela minha equipe, e ter o treinamento correto também. A gente saber, né, que a pessoa está lá, eu sempre investi muito em treinamento da minha equipe, eu sempre quero que eles cresçam, que eles evoluam, que eles se desenvolvam, e isso faz com que a empresa e os colaboradores estejam cada vez mais engajados e vestindo a camisa da nossa empresa. Então, essa transição, logicamente que no início tem a fase de adaptação, alguns meses ali, e que exigem um esforço maior, uma dedicação maior, mas antes de eu vir para cá, eu e a minha família nos planejamos durante 5 anos para fazer essa vinda. Então a gente se planejou tanto financeiramente, com documento, com tudo. Então a gente veio com uma estrutura para os Estados Unidos e também essa estrutura da empresa. Toda a parte de gestão, eu automatizei todo, né, o escritório, todo o processo, sistema. Então daqui eu conseguia tocar muito bem a empresa estando lá. E eu preparei também o meu gerente, então esse meu gerente hoje, ele é o meu sócio no escritório. E é toda essa parte eu bato nessa tecla da organização, do planejamento, da gente ter disciplina, Kelly, para cumprir o que a gente se determinou a fazer e ter muita clareza de onde a gente quer chegar. Então, tendo isso muito bem desenhado com a sua equipe, dificilmente, né, algo vai sair aí muito fora do que está sendo planejado e de todas as variáveis que você já colocou ali no seu planejamento. E sem contar também a experiência que você já teve no passado de quase ter fechado a empresa, né? Exato. E aí hoje você trouxe para sua vida e agora você consegue gerenciar esse projeto de uma forma brilhante, né? Gerencio daqui, né, a empresa no Brasil, gerencio aqui nos Estados Unidos o projeto Mulher Protagonista, e a gente também tem outros negócios que a gente investe aqui já, né, na Flórida. Viu? Por isso que é muito importante gestão financeira, educação financeira. E aí, obviamente, o resto é só consequência. Eu quero ensinar as mulheres a não passarem o que eu passei. Então eu me aprofundei muito em estudar comportamento humano, como desenvolver as emoções, como sentir as emoções, como entender realmente a mente e as emoções das mulheres. E dando continuidade a uma série de conteúdo especial dedicado ao mês da mulher, ao mês internacional, tá, querida? Eu tô aqui com essa maravilhosa Fabi Sampaio. Obrigada por você vir aqui. Obrigada pelo convite, viu? Você compartilhar um pouquinho da sua trajetória. E a Fabi Sampaio, ela é fundadora do Clube Mulher Protagonista. Olha só que responsabilidade. Muita! Fabi, me conta um pouquinho, que loucura foi essa de falar assim, ó, acordei e agora eu quero protagonizar e trazer um monte comigo. Adorei. Vamos começar quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui há 15 anos. Eu vim pra cá
já também planejado. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, eu sempre sonhei em morar fora, assistindo vídeos, novelas, filmes, e eu sempre sonhava em morar fora. Já estou aqui nos Estados Unidos há 15 anos, eu mudei para cá, isso, 15 anos atrás, e eu nem sonhava ainda assim trabalhar com um monte de mulheres. Foi tudo uma trajetória que eu fui construindo, porque no Brasil eu sou formada em administração de empresas. Quando eu vim para cá, eu trabalhei um pouco na minha área, eu ainda fiquei 3 anos trabalhando numa multinacional em Miami, mas eu não estava feliz. Sabe aquele caso que você ganha muito bem, você tem todos os benefícios de uma imigrante, sabe? Você tem uma empresa muito boa, mas não te preenche? Você não está feliz com isso? E aí eu comecei a buscar algumas coisas na minha vida a mais. Eu comecei a fazer um autoconhecimento, eu comecei a olhar mais para mim, eu comecei a dimensionar meu olhar para outras coisas que eu poderia fazer sem ser aquela minha profissão que eu tinha no Brasil, porque eu não estava feliz e eu queria uma mudança. E aí, nesse trajeto, eu engravidei. Tive meu filho hoje que tem 7 anos e eu engordei muito. Eu ganhei muito peso, eu fiquei assim totalmente diferente. E quando eu comecei a emagrecer depois de ter o bebê, eu comecei a mudar meus hábitos, uma alimentação saudável, malhar, ir para academia, e eu comecei a emagrecer muito. Aí eu emagrecia e as mulheres vinham atrás de mim: o que você está fazendo? O que você faz? Eu quero ajuda, eu quero emagrecer. E elas começavam a perguntar para mim: Fabi, que dica que você dá para emagrecer? Aí eu comecei a ter o quê? Um insight. Porque, olha só, eu posso estudar e posso ajudar essas mulheres a emagrecerem. A trabalhar a questão de autoestima. Exato, também, porque né? eu vou ajudar muito essas mulheres no emagrecimento, com certeza recuperar a autoestima. E com certeza o quê? Ela vai poder desfilar poderosa protagonista de biquíni na praia. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar Health Coach, depois eu fui fazer o Life Coach, eu fiz o Master. Então, assim, foi uma trajetória. Por que que eu me direcionei para esse Health Coach, Life Coach? Como que eu me identifiquei? Porque a minha vida inteira eu não tive autoestima. A minha vida inteira foi sem autoconfiança. Eu não falava em público. Jamais estaria dando uma entrevista aqui para você hoje. Jamais, jamais. Eu era aquela da faculdade que ficava lá no fundo da sala e quando eu tinha que apresentar trabalho, eu ficava segurando a cartolina. Naquela época era cartolina, né? Não era computador. Olha só, acho que você está denunciando a nossa cidade. Oxi, não pode contar. E aí eu ficava segurando a cartolina e eu falava: não me coloquem na frente, eu não vou falar nada, não falo nada. Eu só seguro a cartolina e eu faço todo o trabalho quem quiser. Mas vocês falem. E aí foi passando o tempo, e eu fui autoconhecendo, eu fui procurando esse autoconhecimento, porque aquilo já não estava mais me satisfazendo. Então eu precisei dar um basta na minha vida. Eu falei: eu não quero mais uma vida mediana, eu quero algo mais, uma coisa que faça sentido para minha vida estando aqui nos Estados Unidos. Aí foi quando eu comecei a estudar, fiz todo esse autoconhecimento, fui me desenvolvendo e comecei a trabalhar com mulheres. Nesses atendimentos, o que acontecia? Eu identificava que precisava de algo mais. Porque quando a mulher vem para os Estados Unidos, ela perde um pouco a identidade dela. Ela fica depressiva, ela começa a engordar. A emoção dela fica toda atrapalhada. Ela não sabe se ela está depressiva, se ela está ansiosa, se ela está triste por causa da saudade da família do Brasil. Ela passa a viver uma outra vida aqui. Foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Praticamente 3 meses depois eu estava em depressão, porque por mais que você venha planejado, por mais que você já tenha aquele sonho americano, mas quando você chega aqui é tudo diferente. É outra realidade, né? É outra realidade. Empreender fora é outra realidade. Não é Na verdade, fácil. não só empreender, né? Morar fora, porque a distância da família, onde você cresceu, seus amigos, faculdade. Então você deixa uma trajetória também, uma história bonita no Brasil. E é muito difícil se acostumar com tudo aqui. Normalmente quando as famílias chegam não conhecem ninguém, não tem brasileiro por perto, principalmente na época que eu cheguei. Não tinha muito brasileiro. Você está aqui há 15 anos, né? E querendo ou não, desde a década de 60 que temos imigrantes aqui, mas tudo era muito diferente. Exato, né? Tudo muito diferente. Então não tinha muito brasileiro. Eu tinha feito inglês no Brasil e quando você chega aqui o inglês é totalmente diferente. Totalmente. Não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu no Brasil. E aí foi muito difícil para mim. Eu entrei em depressão também, passei por vários problemas, fiquei ansiosa. E aí o que aconteceu? Nessa minha trajetória, quando eu comecei a estudar, eu remeti tudo ao que eu passei. Eu quero ensinar as mulheres a não passarem o que eu passei. Então eu me aprofundei muito em estudar comportamento humano, como desenvolver as emoções, como sentir as emoções, como entender realmente a mente e as emoções das mulheres.
Então, o que acontece? Hoje, eu tenho trabalhado muito isso na minha área e no meu clube. Foi aí que começou todo esse movimento do Mulher Protagonista, a partir de um estudo meu que eu fui buscar para mim, para eu desenvolver, e eu comecei a gostar, eu comecei, sabe, a aprofundar, e eu falei, por que não ajudar essas mulheres? Porque eu já ajudava no emagrecimento. E aí, essa parte foi um complemento para que elas pudessem se desenvolver muito mais, porque quando eu via que elas iam para o emagrecimento, nunca era sobre o peso. O peso só era resultado do que ela estava vivendo, exatamente. Então, a mulher não estava bem no casamento, a mulher não estava bem no trabalho, ela não estava bem financeiramente, ela queria fazer transição de carreira, não podia, se sentia presa porque não tinha dinheiro suficiente. Então, tudo isso acarretava no ganho de peso. E ela achava que o problema era o peso. O peso só era resultado das más emoções, de não saber gerenciar suas emoções. E aí eu achei que precisava mais. Foi quando eu entrei profundo realmente nessa parte de mente e comportamento humano e comecei a ajudar também na parte do life coaching. Então, todas as áreas, abrangendo todas as áreas para que a mulher pudesse se desenvolver e transformar aqui nos Estados Unidos. Fabi, muito interessante você falar a questão de emoções, porque assim, já é um baita desafio a gente, né, empreender, a gente trabalhar, a gente gerenciar a família. Não é fácil. Eu sempre falo para as mulheres que elas querem dar conta de tudo e nunca vai dar conta de tudo. Você tem que ter prioridades na sua vida. Aqui a gente trabalha, tem a nossa empresa, tem que cuidar de filho, de casa. Não é como no Brasil. A gente não tem uma ajuda, uma assistência, um suporte como se tem no Brasil. E aí você tem o quê? Aprender a priorizar, para você aprender a se organizar. Porque senão você vai viver cansada, estressada e culpada que não dá conta de tudo. Então sempre eu falo para as meninas do clube, parem de querer dar conta de tudo, vocês nunca vão conseguir dar conta de tudo, priorizem. Então esse é sempre a nossa mensagem para as meninas do clube. E o que você percebeu quando você decidiu criar esse movimento? Assim, perfil de mulheres, a história dessas mulheres, por que elas vieram também para cá? Nós temos alguns perfis. Mais assim que eu consigo enxergar hoje, que está muito forte, tem a mulher que ela deixa tudo para tentar uma vida nova nos Estados Unidos, então às vezes ela deixa filho, mãe, pai, tudo lá e vem sozinha realmente para tentar ganhar mais e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a família no Brasil. E tem a outra mulher que ela vem com o marido e com os filhos, ela já vem planejada, ou o marido foi transferido da Companhia do Brasil para os Estados Unidos, ou ele vai abrir algum empreendimento aqui, então ela vem acompanhada do marido. Só que no Brasil ela trabalhava, ela era médica, ela era empresária, ela era publicitária, e aqui ela começa o quê? Ficar em casa, cuidar dos filhos, levar filho para a escola, cuidar de marido, limpar a casa, e aí o mundo dela vira de ponta cabeça. Até por conta de legislação, sim, porque né? Tem que tirar o diploma novamente ou validar, aí aqui é por pontos, e aí tem que fazer todo um curso novamente para poder validar o diploma, então é bem desafiador. E quando ela chega aqui, além da língua e da cultura, ela enfrenta o que? A rotina do dia a dia, que as pessoas pensam que é fácil e não é, porque aqui a gente não tem o suporte do Brasil. E aí, o que acontece com essa mulher? Que era super produtiva no Brasil, saía de manhã, voltava à noite, trabalhava. Aqui ela já não faz, ela trabalha só o quê? Em casa, levando o filho para a escola, fazendo comida, limpando, e ela começa o quê? Se sentir inútil, infelizmente. É uma profissão super valorizada, eu falo, dona de casa, não tem problema você estar no clube, pode vir, porque é super valorizada, mas nós como mulheres não damos valor. É impressionante, a gente se sente inútil quando a gente está fazendo algumas coisas assim, a maioria. Mas tem uma minoria também que gosta e tá ótimo, elas amam cuidar da família, do lar, que também tem dentro do clube. Então a gente tem vários perfis dentro do clube. E aí para essa mulher, normalmente o que acontece? Ela se perde, fica depressiva, engorda, não quer mais sair de casa, não consegue ter uma vida social, começa a ter problema em casa com o marido, começa a interferir no relacionamento. Algumas têm a fuga de compras, sai para comprar, começa a estourar cartão de crédito. Olha. Dá problema financeiro. Então, assim, começa a ficar... desandar, né? Totalmente, entendeu? E o pior disso tudo é o emocional. Então, é onde o clube entra muito forte nesse apoio emocional e também o profissional, mas a gente, para o quê? Para resgatar a mulher realmente, para ela entender que ela é única, que ela pode, mesmo mudando de país, mesmo tendo uma nova cultura, uma língua, pessoas diferentes, ela pode construir a história dela. Agora sim, Fabi, qual foi, conta aqui para o nosso público, o seu principal desafio desde que você chegou aqui nos Estados Unidos? Então, meu principal desafio foi me recuperar de um trauma que eu tive no Brasil. Eu cheguei aqui,
abalada emocionalmente, porque eu sofri um abuso doméstico, tentativa de assassinato, e eu tive que superar isso já logo mudando para o Brasil. Porque aconteceu isso no Brasil, depois eu comecei um novo relacionamento, e logo que eu comecei um novo relacionamento, eu casei e vim para os Estados Unidos. E aí foi toda uma jornada para trabalhar esse emocional, para ter cura, para ter libertação. Por quê? Quando você passa por um tipo de relacionamento abusivo dessa maneira, você fica muito, muito abalada. Você acaba até se perdendo quem você é. Por que aconteceu isso? E muitas vezes, e hoje eu falo para mulheres que estão passando por abuso ou passaram, a mulher dentro de um relacionamento desse, ela se sente culpada. Às vezes ela acha que ela está fazendo alguma coisa. Então eu tive que trabalhar muito a minha mente para entender que não foi eu que fiz, para entender toda essa parte emocional, esses traumas que ficaram, porque ficam cicatrizes enormes e até curar, cicatrizar, leva um tempo. Então esse foi um primeiro desafio que eu cheguei já, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu enfrentei. Curar minhas feridas emocionais que eu trouxe do Brasil, longe da família, longe do meu suporte, longe de tudo. Eu tinha meu marido, mas eu cheguei aqui, ele já foi viajar para a China, ficou 2 semanas na China, eu uma semana aqui, sem falar quase inglês direito, só aquele que eu aprendi no Brasil e não era a mesma coisa, com um filho de 5 anos, então foi bem desafiador aí o meu começo. E aí foi acontecendo muitas coisas, então tinha hora que a gente tinha trabalho, tinha hora que não tinha trabalho, tinha hora que eu passava por desafios financeiros, teve uma época que eu passei aqui, que eu passei com a luz cortada e eu e meu marido, com meu filho de 7 anos, dividindo um hambúrguer do McDonald's. Uau. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a luz e nem para comida, era o único dinheiro que a gente tinha. E eu conto muito isso nas minhas palestras, que foi assim, aquele momento que você olha para um para o outro e fala, a gente ainda vai rir disso. A gente ainda vai rir. Porque eu vim para os Estados Unidos muito bem de vida. E tudo aconteceu aqui, teve aquela crise de 2008, sabe? Lembra da crise? A gente perdeu tudo. Então foi muito complicado se reerguer novamente. Então, entre perder e se reerguer, a gente passou por muitos desafios. Que muita gente não sabe, é o que eu te falo. Vê hoje a gente aqui e acha que foi tudo fácil. E não foi. Então essa história me marcou muito, foi uma das principais histórias. Aí teve outras, né? Já tentaram raptar meu filho aqui também, num parque, antes de um grande evento que eu ia fazer. Então assim, foi bem desafiador. A gente, sabe, passa por muitas coisas aqui. Então não só o financeiro, mas como no dia a dia. Você tem que, matar um leão por dia, eu falo. E aí, por isso, hoje você tem essa força toda para ajudar essas mulheres. Por isso que eu tenho essa força toda e eu falo para as meninas, olha, o que vocês quiserem saber, relacionamento, porque nada, o seu relacionamento acaba afetando também. Você chega num país onde você não tem suporte de familiares, você está sozinha com seu marido, eu já vim com meu filho de 5 anos, só que como lidar com tudo isso? Nem eu e ele era maduro o suficiente para lidar com toda a situação que estava acontecendo. Então começou o quê? Ter problema no casamento. Então, também passei por problema no casamento, quase me divorciei nesse tempo todo. Graças a Deus, os dois quiseram consertar, os dois trabalharam para o casamento dar certo. Então, hoje a gente já está casado há 15 anos. Então, assim, são vários fatores que a gente passa na vida e na jornada aqui nos Estados Unidos que é muito desafiador, mais ainda de se você estivesse no Brasil. Fabiana Sampaio e Fernanda Poleza são empresárias com negócios no Brasil e nos Estados Unidos. E juntas são sócias do movimento Mulher Protagonista, um projeto que existe há 1 ano e já impactou mais de 1.000 mulheres. Em homenagem ao dia 8 de março, este programa é dedicado a todas que desempenham brilhantemente seus papéis, seja como empreendedoras, empresárias, chefes, donas de casas, mães, esposas, filhas, entre tantos outros títulos. Reconhecido oficialmente pela ONU desde 1975, o Dia Internacional da Mulher serve para lembrar conquistas sociais, políticas e econômicas durante todo esse tempo. E serve ainda para provocar o quão importante é seguir tratando de pautas necessárias para a conquista da igualdade de gênero. Desejamos a todas, desde sempre, um feliz Dia da Mulher.